ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Entrevista. Agora são 11h11, André Neto. Patrick Oliveira. Patrick, hoje estamos recebendo nos estúdios da 102,9 o pessoal da maçonaria. O assunto, 90 anos da entidade. Estamos recebendo por aqui nos estúdios o eminente grão-mestre de Pernambuco, o Geraldo Luciano, o venerável mestre Fabrício Bejuino, o deputado federal da maçonaria, Dr. Daniel Brasileiro, o deputado estadual chegando agora também por aqui nos estúdios da 102, Júnior Guedes, o comendador de Dom Pedro, Dr. José Tenório. São 52 anos de maçonaria. Também o companheiro Daniel Filho e o aprendiz Guilherme Saá. O assunto, 90 anos da maçonaria. Patrick Oliveira. Muito bem, vamos falar sobre esse tema, né, que é um assunto que interessa a muita gente. Deixa eu escutar aqui, começar aqui com o da minha direita para a esquerda, escutar todo mundo nessa manhã. O venerável Fabrício Bejuino, satisfação tendo aqui no nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papacaça. Um grande prazer mais uma vez estar aqui na Rádio Papacaça. E hoje realmente um dia histórico para a nossa loja. A Segredo de Caridade está completando 90 anos. No dia 5 foi fundada, tem a sua carta constitutiva realmente no dia 5 de fevereiro. E estamos fazendo, hoje está aqui fazendo esse evento, falar um pouco sobre a maçonaria e o que representou a loja Segredo de Caridade em Bom Conselho, tendo o prazer de receber o nosso grão-mestre de Pernambuco aqui para as comemorações dessa data. Hoje à noite nós teremos uma sessão aberta ao público, onde teremos a grande quantidade de pessoas da nossa cidade, bem como maçons também de toda a região. Perfeitamente. O grão-mestre é o Geraldo Luciano. Por obséquio, puxa o microfone aí para a gente conversar um pouquinho, cumprimentar toda a população. Muito bom dia, é satisfação tê-lo aqui em nossa emissora. Bom dia, Patrick, bom dia aos ouvintes da Rádio Papacácia, desse povo maravilhoso, bem hospitaleiro da cidade de Bom Conselho. E bom dia a todos os irmãos que estão nos ouvindo, os maçons e as nossas cunhadas, sobrinhos, toda a família maçônica que nesse momento está prestigiando as nossas entrevistas aqui. Estamos às ordens, meu. Perfeitamente. Doutor Daniel Brasileiro, ele que na maçonaria é o deputado federal. Por obséquio, doutor, muito bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia, ouvintes da Rádio Papacaça. Hoje é um dia muito importante para a maçonaria brasileira, e onde a nossa loja Segredo de Caridade está completando 90 anos. Aí eu falo maçonaria brasileira porque a nossa história da Segredo de Caridade é belíssima. São 90 anos e dos quais eu tenho o prazer de ter participado de 42 anos como membro da Segredo de Caridade. Então hoje é um dia de festa, uma programação principalmente à noite, né? Vamos ter uma reunião lá na Segredo de Caridade e vamos deixar marcado essa data como a Segredo de Caridade merece. Perfeitamente. O aprendiz Guilherme, por gentileza, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Bom dia. O doutor Zé Tenório, também, ele é comendador. Muito bom dia, pode segurar o microfone, não tem problema nenhum, se quer segurar não tem problema nenhum. Bom dia, ouvinte da Rádio Papacaça, é um prazer enorme a gente estar aqui novamente na Rádio Papacaça. Me recorda muito a Hélio Urquiza, meu primo, meu amigo e grande benfeitor de Bom Conselho. Agora eu queria dizer a vocês
que nós vamos nos reunir hoje com o grão-mestre estadual, que não é fácil o grão-mestre vir, que ele mora no Recife e trabalha muito. Mas também eu queria dizer que a maçonaria, povo de Bom Conselho, é a mais importante sociedade existente no Brasil, a mais antiga. Você sabia quando foi que a maçonaria começou a trabalhar? Antes do nascimento de Jesus Cristo. E sabe onde Jesus pregou muito? Ele pregou muito no grande templo de Salomão, que foi feito pela maçonaria. Aí só pode dizer isso. Foi construído por Salomão, filho do rei Davi. Quem quiser vai ler a Bíblia, viu? E é importantíssima. Agora, eu queria dizer a vocês também uma coisa, que aqui em Bom Conselho, 90 anos da maçonaria, o que nós fizemos pelo povo? Queria saber o que foi que a gente fez. Eu vou dizer uma coisa, três coisas, e espere aí 2 minutos só. A construção da casa paroquial, a casa paroquial de Bom Conselho, foi feita praticamente pela indicação de um maçom. O nome dele, nosso saudoso irmão José Maria Pereira de Belo. Estava um dia na sua loja, na Praça Pedro II, e chegou o padre de Bom Conselho, padre Carício, pessoa muito boa, que depois foi bispo, padre Carício. Agora, ele estava lá e Zé Maria tinha muito movimento naquela época na loja dele. E quando terminou aquele movimento maior, ele disse: o que é, padre? Era muito amigo. Ele disse: o que é que a gente quer construir a casa paroquial? Faz reuniões e reuniões com a comunidade, com a sociedade, com a educação, com a saúde, com a prefeitura, não se resolve nada. Zé Maria disse: espera aqui um pouquinho. Viu, padre? Só um pouquinho, espera aí. Aí chamou a mulher ficou tomando conta, ele disse: vamos ali. Sabe onde ele foi parar, Zé Maria? Zé Maria Pereira de Melo foi para Garanhuns. Quando chegou em Garanhuns, comprou 5 carros 0 quilômetro para fazer um bingo. Que era o que eles estavam pensando, mas não tinha quem tivesse coragem de fazer isso. Ele comprou 5 carros, e sabe o que o dono da empresa disse? O senhor quer mais quantos carros? Esse não, só precisa 5 mesmo. Se precisar, a gente diz. Porque o nosso padre foi lá, mas não tinha provento, não tinha dinheiro. Sem dinheiro você não compra nada. Zé Maria comprava o que quisesse, era um homem de muita condição. Depois, aí disse: a matriz de Bom Conselho. A matriz de Bom Conselho é um patrimônio nacional. Que daqui a pouquinho você vai falar mais sobre esse assunto. Sim. Só daqui a pouquinho vamos falar mais sobre esse assunto, porque o Daniel Filho, ele também faz parte, companheiro, tá por aqui, vai cumprimentar toda a população. Bom dia, Daniel Filho. Bom dia, Patrick, bom dia, Emanuel, bom dia aos ouvintes da Rádio Papacaça. É um prazer estar mais uma vez aqui nesses estúdios, dessa vez conversando sobre os 90 anos dessa entidade tão importante para Bom Conselho, para Pernambuco, para todo o Brasil, que é a loja maçônica Segredo de Caridade. Perfeitamente. Vou falar aqui com o grão-mestre. Eu queria, por gentileza, que você explicasse o seguinte: a maçonaria não é uma religião. Vamos falar sobre esses 90 anos aqui em Bom Conselho, mas para que a população possa entender mais ou menos como funciona. Não é uma religião, é uma instituição filantrópica. Opa, pode segurar aí. Filosófica, filantrópica, educativa. E queria que você falasse também por que progressista. Bom, como você já colocou, Patrícia, a maçonaria é uma instituição realmente filantrópica, altruística, iniciada em primeiro lugar, né, progressista, que prima pela igualdade, a fraternidade e a liberdade, né, condena o sectarismo, a exploração do homem e faz uma filantropia, uma caridade sem nenhum interesse. A nossa questão progressista. Por que progressista? Porque a gente prima que o homem iniciado na maçonaria, ele se desenvolva socialmente, se desenvolva intelectualmente. Porque a maçonaria, antes de qualquer coisa, é uma grande escola de ensinamento, onde a gente trabalha com a filosofia, a gente trabalha com ritualística, mas a gente estuda qualquer tema. Qualquer tema é abordado na maçonaria, contanto que seja um tema benéfico e que seja progressista para a sociedade.
Esse é um dos grandes objetivos nossos. Por não ser uma religião, qualquer pessoa de qualquer credo religioso pode fazer parte ou não? Positivo. Maçonaria não é religião. Em matéria de religião, o que a gente pode dizer é o seguinte: só pode adentrar a ordem aquelas pessoas que têm fé no Criador, em Deus. Né? Ateu não faz parte? Não, ateu não faz parte. Isso é um requisito primordial. Se a pessoa disser que é ateu, que não acredita em Deus, então automaticamente ele está fora da instituição, certo? Mas nós temos católicos, nós temos espíritas, temos kardecistas, nós temos protestantes, nós temos todo o credo e todo mundo é bem-vindo à ordem. Perfeitamente. O Venerável, como é que foi desenvolvida a programação para completar, para comemorar ou para celebrar esses 90 anos da instituição? Patrick, nós hoje estamos realizando, vai ter uma sessão solene aberta, onde estaremos fazendo algumas homenagens a algumas pessoas e entidades que nesses 90 anos sempre estiveram ajudando a Loja Segredo de Caridade. Então teremos uma sessão pública hoje à noite, onde foram convidadas as autoridades do município, os irmãos da circunvizinhança para também participar, e estamos iniciando hoje a comemoração desses 90 anos e será encerrada um mês depois, porque daqui a um mês mais ou menos, no dia 7, né, especificamente, se tudo der certo, no dia 7 de março, estaremos recebendo também aqui em Bom Conselho a visita do nosso soberano, que é o grão-mestre do Brasil. Ele vai estar fazendo uma visita aqui a Bom Conselho, onde teremos realmente praticamente quase um mês de comemorações por esses 90 anos, e teremos o encerramento em março com a visita do grão-mestre, uma vez que ele não pôde vir agora na data de fevereiro, porque a agenda dele tem que ser marcada com muita antecedência, que ele tem compromisso no Brasil inteiro, mas ele vai estar vindo em março, já vinha para um evento aqui em Pernambuco. Ele abriu um espaço na agenda dele para fazer uma visita aqui à nossa região, e teremos aqui fazendo justamente o encerramento dos 90 anos com a visita do soberano e com a participação, se tudo der certo, também do nosso eminente, o grão-mestre de Pernambuco. E estamos também esperando também a visita também do grão-mestre de Alagoas, tudo no dia 7 de março. Então vai ser, provavelmente a sessão do dia 7 de março vai ser uma sessão realmente exclusiva só para maçons, e hoje estamos fazendo uma sessão que é aberta a toda a sociedade. Mas vai acontecer onde? Aberta à população? Lá na loja mesmo, lá no templo da loja. A partir de que horas? A partir das 20 horas. Quem está por aqui também é o deputado estadual da maçonaria, o Júnior Guedes. Por favor, esse microfone aí, por gentileza. Isso. Muito bom dia, satisfação tê-lo aqui. Se quiser segurar, não tem problema nenhum. Muito bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, Manuel, ao qual eu saúdo as pessoas da Rádio Papacaça. Bom dia, meu venerável mestre Fabrício, ao qual eu saúdo os irmãos da Segredo de Caridade, meu grão-mestre estadual, meu irmão Geraldo, ao qual saúdo os irmãos do estado de Pernambuco. Bom dia, Sociedade Boconcelense da região. Pô, muito bem. Se quiser fazer alguma colocação, Manuel, quiser, eu tenho aqui perguntas, pode ficar à vontade. Tem uma aqui, Patrick Oliveira. Antes de tudo, dar as boas-vindas a todos os maçons. É um prazer tê-los aqui em nossa emissora, nessa data tão importante de comemoração de 90 anos, 9 décadas a servir a comunidade de Bom Conselho. Existe um paradigma que a maçonaria é contra a igreja e a igreja é contra a maçonaria. O que é que pode ser feito para quebrar esse paradigma, se é que ele existe, se é que ele é verdade? Emendando essa pergunta, quem faz parte de religião afro, no caso candomblé e também umbanda, poderia fazer parte também, havendo um convite? Claro, não tem nenhuma objeção. A maçonaria não, como eu disse, a maçonaria ela não prima por separações. Nós somos muito pelo contrário, a gente quer união e junção, nunca separação. A maçonaria, por ela não ser uma religião, ela abraça a qualquer credo, a qualquer etnia, a qualquer nível, certo? O que a gente precisa na maçonaria são homens livres de bons costumes que tenham um coração sensível ao bem. Mas abrindo só um parênteses aqui, o senhor falou no começo que o ateu fica fora. Não, o ateu porque... Mas faz parte também, não? Do ser humano, da conjunção. Veja bem, vamos lá.
Eu queria só explicação. Ela tem os landmarks, que são 1.700 e alguma coisa. E nos landmarks já vinha esse entendimento que aquele que não acredita no ser supremo, no Criador, porque a maçonaria, antes de qualquer coisa, estuda a natureza. Se você não acredita no ser supremo, não acredita na natureza, então você não acredita nem em você mesmo. Então não tem como uma pessoa dessa permanecer dentro de uma instituição onde todos são temente ao Criador e busca sempre a fraternidade, a empatia, a igualdade. Como é que eu vou fazer tudo isso se eu não acredito em Deus, não acredito em mim mesmo? Que nós somos uma representação física do Criador. Como tudo que a natureza nos propicia, não é uma questão de não aceitar aqueles que é ateu. É uma questão que o princípio não nos deixa a gente conviver com esse tipo de pessoas. Ok? Depois não, Emanuel. Não, ainda batendo naquela tecla, qual o conflito que existe entre a igreja, principalmente a igreja medieval, que de lá para cá foi aonde surgiu essa grande dúvida, que muitas vezes a maçonaria ela é atacada, não, porque quem é maçom não pode ir para a igreja, quem é maçom, a igreja é contra. E aqui em Bom Conselho nós temos exemplos de que, por exemplo, a Serra de Santa Terezinha, a maior reforma que ocorreu lá foi através da maçonaria. Aí para o nosso público poder entender e quebrar esse paradigma. Olha, isso é uma questão histórica. A igreja, ela criou um exército para assim conseguir as terras santas de retorno, né? Aquela briga lá com os muçulmanos, com o Saladino, e foi criado o exército da igreja, que eram os templários, onde fazia aquelas viagens às terras santas. Só que os templários, em suas viagens, suas batalhas, eles começaram a ter assim um certo poder, um poder muito grande, que a igreja começou a ter medo. A igreja e o próprio rei da França, na época o Filipe, e eles resolveram assim extinguir os templários. Então essa pendência começou ali. Fizeram uma reunião e prenderam lá os principais templários, né, em uma situação de emboscada, e condenaram à morte. Inclusive o Jacques de Molay, que hoje, por sinal, é um nome que a instituição abraça muito, que representa os de Molay internacional. Rapidamente, grão-mestre, para poder entendermos aqui, todos os templários eram maçons, eram uma ramificação da igreja de maçons. Os templários, eles tinham comportamento de funcionamento maçônico. Eles tinham reuniões próprias e eles tinham já ideologia. O que como disse ali o nosso irmão, a maçonaria ela é milenar. Dogmaticamente falando, era de 1700. Mas os princípios, os comportamentos já eram desde lá de Salomão, com a criação do templo ao Criador. Então ela já tinha uma estrutura milenar. E os templários já seguiam mais ou menos esse funcionamento. Então criou-se essa antipatia, essa confusão, e teve algumas bulas papal, alguns séculos atrás, em relação aos maçons, né? Porque todos não foram executados, muitos fugiram para diversas partes da Europa e ficou essa confusão. Mas é uma coisa sem nenhum sentido, porque nós tivemos diversos padres maçons. A Revolução de 1817, a Revolução aqui de Pernambuco, a de 6 de março, ela foi praticamente toda de padres, e padres maçons, Frei Miguelino, Padre Roma, o Frei Caneca, o Arruda Câmara, que foi um dos precursores da maçonaria no Brasil, Dom Senhor Arruda Câmara, lá no aeródromo de Itambé, isso em 1796. Então a maçonaria aqui em Pernambuco, ela é muito antiga. Para você ver, o Grande Oriente do Brasil, ele completou 201 anos, certo? A Loja Segredo de Caridade, aqui de Bom Conselho, completa 90. O Grande Oriente de Pernambuco está com 97 anos, faz 100 anos agora, está aqui 2026. Mas a maçonaria, ela é muito mais antiga do que tudo isso, porque ela já funcionava.
a gente fala esses 200 anos do Grande Oriente do Brasil, 201 anos, na parte assim, dogmática, na criação profícia lá para José Bonifácio, Felipe Leite e o próprio imperador, que foi também o segundo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, que na época era Grande Oriente Brasiliano. Mas essa briga da igreja é de algumas cabeças. A gente recebe todos os católicos, e nós também somos católicos, a maior parte são católicos, e a gente não encontra nenhuma dificuldade nesse contexto. Perfeito, doutor Daniel Brasileiro, pois não. E o senhor vai complementar, e eu teria uma pergunta para o senhor. O que se obtém sendo maçom? Olha, antes eu quero dar aqui seguimento sobre religião e a maçonaria. Todos que estão me ouvindo sabem que eu sou muito católico. Praticamente eu estou na igreja, assisto missa todos os dias. Não todos os dias, porque pela minha profissão não tenho tempo, mas aos domingos, terça e sexta-feira participo integralmente. Também vou para Aparecida, sou romeiro do Padre Cícero. Quando fui convidado para ingressar na maçonaria, eu perguntei logo: tem algo contra a minha religião? Porque se tiver, eu saio no outro dia. Não, pelo contrário, fortaleceu mais a minha fé. Agora, durante esse período já estudei muito sobre religião e maçonaria, conversei com muitos bispos, padres, disse que era maçom. E nós sofremos um pouco, porque na verdade a igreja não aceita, a igreja católica não aceita. Nós, maçons, somos tidos como somos excomungados. No Catecismo Romano, que eu já li todo, e no que atenta, no que se refere à maçonaria, o maçom é excomungado. E isso só pode terminar quando o Papa assim quiser. Mas o que, infelizmente, tudo que eu li que a Igreja Católica fala contra a maçonaria, não achei um item só correto. Falei muito com o Dom Irineu Rockscherer, foi muito meu amigo, foi bispo aqui de Garanhuns, depois faleceu, inclusive eu fiz visita a ele lá em Joinville. Ele não tinha nada contra a maçonaria. Ele até torcia que acabasse com essa história, vamos assim dizer, da igreja contra os maçons. Daí não está mais nos incomodando, não. Não está mais nos incomodando, não. É um pouco desagradável quando nós vemos um padre. Eu já estava numa reunião, eu e Zé Tenório, que eu fazia parte da Renovação Católica Carismática, quando fizeram uma oração de renúncia, que diziam: renuncie à maçonaria. E aí eu estava lá atrás e disse: não renuncio. E saí da reunião. Porque como é que eu vou renunciar à maçonaria? Se eu conheço, olha, eu tenho 42 anos de maçom, já ocupei diversos cargos. Aqui em Bom Conselho já fui 7 vezes venerável, já fui deputado estadual, já fui conselheiro, hoje sou deputado federal. Nunca vi nada que atentasse contra a minha religião. Porque se tivesse algo contra a minha religião, eu deixaria a maçonaria. Que primeiro estaria a fé, no caso, não é isso? Claro, eu fui criado num lar católico. Eu amo a minha religião. Não tem nada a ver. E Dom Irineu me deu muito conselho. Ele achava que isso não existia mais, isso foi coisa do passado, que precisava ser atualizado. Da mesma forma, falei com Dom Panico, Dom Fernando Panico, lá, que era bispo do Crato, que frequentou a maçonaria, frequentava reuniões da maçonaria, foi homenageado na maçonaria, e tantos de outros religiosos. Então, algo que não está. A gente fica um pouco incomodado. Quando aqui e ali vem algum religioso, algum padre, fala. Mas não
isso para mim não tem mais assim, muito sentido, não me abala mais não. Agora, maçonaria ajuda muito a igreja, muito. Eu como venerável, nós fizemos reformas extraordinárias aqui na Igreja Católica. Como prefeito, um prefeito maçom, fiz muito pela minha igreja, pela minha religião, como fiz também pelas outras religiões. Que não só é a Igreja Católica que não aceita maçonaria, presbiteriana também. Os evangélicos, de uma forma geral, também não aceitam. Agora, por quê? Isso aí, como o nosso Domingos falou, coisas do passado que já deveriam acabar com tudo isto. Porque aqui eu digo a todos os ouvintes, maçonaria e religião, esta vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, condenação dos maçons é terrível, não deveria existir. O Papa deveria pensar direitinho e acabar com tudo isso. Olha, um exemplo, tem várias igrejas que têm símbolos maçônicos no Recife. Quem for a Gramado, quem for a Canela, tem vários vitrais, e tem vitrais com símbolos maçônicos. Foi a maçonaria que construiu. E por quê? E por que tudo isso? Inclusive, até agora, todos os padres que falaram comigo, eles acham que deveriam acabar com essa cisânia toda, essa cisânia toda. Alguns não aceitam muito não aceitam não. Alguns não aceitam de forma alguma. Mas eles têm que estar respeitando a religião, né? Mas não aceitam. Outros já são mais difíceis, acham que estão certos. Mas quem está me ouvindo, doutor Daniel, que me vê direto nas igrejas, direto no Juazeiro do Padre Cícero, todo ano eu vou Nossa Senhora Aparecida, né? Ando aqui com o terço no meu bolso, sou consagrado a Nossa Senhora, está aqui, fiz uma consagração a Nossa Senhora. Quer dizer, se a maçonaria batesse com a igreja, eu não seria maçom não, porque para mim primeiro estava a minha religião. E eu já disse até, em termos de brincadeira, eu disse até o bispo, um bispo, olha, assisti o Alto da Compadecida, ele disse, assistiu, viu aquela parte onde abre o inferno, que vai o primeiro, vai o bispo. Ele riu bastante. Foi Dom Irineu, já faleceu. Ele riu bastante, eu disse, olhe, porque a maçonaria não condena a maçonaria, porque ali é um exemplo. Perfeitamente. Pois não, Mondal, pode ficar à vontade, Mondal. Patrick, só completando o que o irmão Daniel falou e o irmão Geraldo também, Emanuel, essa situação, essa cisão, essa ruptura que existe citada entre igreja católica e maçonaria, ela é minimizada hoje no dia atual, nos momentos atuais, ela é muito minimizada pelas pessoas regionalizadas, certo? E, como o irmão Daniel falou, existem alguns padres, alguns pastores que são mais conservadores, que não são tão abertos, mas em contrapartida, tanto aqui em Bom Conselho nós tivemos vários párocos parceiros da maçonaria a nível estadual, a nível nacional. Então, de forma regionalizada se consegue trabalhar muito bem em parceria, em fraternidade, né, com igualdade, levando o bem ao próximo. Então, assim, é uma questão salutar que você levantou, mas é importante também dizer que nós conseguimos minimizar essa cisura de forma muito regionalizada, localizada em várias partes do Brasil, sabe? Perfeitamente, qualquer um quiser colocar. Deixa eu só perguntar aqui então para o venerável da seguinte maneira: quantos graus existem e como se faz para integrar o grupo, a instituição, de que maneira acontece?
Patrick, na realidade a maçonaria a gente é dividida em duas partes. Ela tem o que a gente chama a loja simbólica, que é a nossa loja, considerada uma loja simbólica aqui em Bom Conselho, onde ela tem três divisões. Nós temos os aprendizes, os companheiros e os mestres. Hoje nós temos aqui nosso irmão mais novo, que é o irmão Guilherme, que é o aprendiz. Temos também o nosso, o nosso irmão intermediário, que já entrou já há algum tempo, o nosso irmão Daniel Filho, que hoje é companheiro, e os demais são mestres. Então, a divisão dentro da loja são esses três. E dentro dos mestres sempre é escolhido um, que isso vem justamente da ideia, como o nosso grão-mestre falou, da época dos Demolei, dos Templários, usando essa parte dos Templários, que eles tinham a pessoa que era responsável para conduzir os trabalhos, quem estaria à frente, que é o Venerável Mestre. Hoje eu estou como Venerável Mestre da Segredo de Caridade, e esse é um cargo que a gente está durante aquele tempo que é determinado. Normalmente cada loja tem seu regimento, onde ele determina se a durabilidade do tempo à frente é de 1 ano, de 2, de 3, de 4. Na loja Segredo de Caridade, ela é de 1 ano, como a pessoa fica à frente, podendo ser renovado por mais um. Então hoje eu já estou completando meu 2º ano como venerável. Quando for no meio do ano, se o grande arquiteto do universo permitir, será eleito um novo venerável que vai ficar no meu lugar e vai dar sequência à história da maçonaria. Além da loja simbólica, nós temos dentro da maçonaria também o que a gente chama de lojas filosóficas. E aí você tem realmente uma graduação que vai do grau 4 até o grau 33, certo? Mas na nossa loja aqui nós temos a loja simbólica, ela vai do 1 ao 3, que seria aprendiz, quando a pessoa entra, o 1º grau, companheiro, que é o 2º grau, o 3º grau, que é o grau de mestre. Então na nossa loja nós temos os 3 graus, e as lojas filosóficas elas não funcionam em todas as lojas, porque tem que ter um quadro mais específico. Normalmente funciona em lojas que aglomeram 3, 4, 5 lojas para poder completar, e a pessoa querendo vai galgando esses graus dentro da maçonaria, porque é aumentando seu conhecimento. Perfeitamente. Pois não, Manuel. Pois não. Ô, meus irmãos, eu queria completar o que eu comecei a dizer. Isso. O que foi que a maçonaria fez em Bom Conselho, em alto nível, desde a sua fundação? Primeiro estava dizendo, esse aqui não conheceu o Padre Carício, não. O irmão deve ter conhecido, que é bispo. Padre Carício construiu a casa paroquial por causa do nosso irmão José Maria Pereira de Melo. Vocês entenderam isso? Foi o irmão José Maria que conseguiu 5 automóveis 0 km em Garanhuns, no nome dele. Foi feito um bingo onde a maçonaria correu por esse agreste todinho também e construiu a casa paroquial. Pouca cidade no estado de Pernambuco tem perto uma casa paroquial como a de Bom Conselho. E tem um irmão da gente que a Catedral Jesus Maria José Igreja é belíssima, pois não tem um maçom que conseguiu recurso em Brasília para reformar a matriz de Bom Conselho. É muito antiga a matriz de Bom Conselho. Quem construiu foi o irmão Daniel Brasileiro. Em Brasília ele conseguiu recurso e foi feita a reforma da matriz. É uma das igrejas mais importantes do estado de Pernambuco. Pode botar o Recife no meio também. Folheada a ouro os altares, irmão Zé Mestre. Folheada a ouro os altares. Nós corremos tanto no mundo. Fomos até para Bahia para conseguir recursos. Sabe para quê? Para completar o ouro nos altares que faltou. Quer dizer, um serviço grandioso. A reforma da matriz de Bom Conselho foi espetacular. Isso foi a maçonaria que fez através do irmão Daniel. E outra coisa também que eu vou dizer a vocês. A maior festa que eu ouvi falar no ano de 1998
foi a maçonaria que patrocinou para a igreja. Não sei como essa igreja da gente, tem hora que me dá raiva, viu? Eles começam a conversar besteira, padre e tudo. Não pode conversar besteira sem saber de nada, porque aí a gente vai perguntar o que foi que eles fizeram. Quer dizer, a ermida de Santa Terezinha. A ermida de Santa Terezinha foi construída por um santo. Agora, um santo meio valente, viu? Que era Padre Alfredo Pinto Damas, de Alagoas. Ele passou 50 anos em Bom Conselho e construiu a ermida. Só que a ermida tinha um padre que era meio rancoroso com a gente, eu vou dizer. Era meio rancoroso com a maçonaria, mas Frei Zito, ele disse, eu vou para a missa direto também, ele disse que a ermida ia cair. Nunca ninguém da minha cidade de Bom Conselho se pronunciou. Há um dia, o Daniel Venerável, nós reunimos nossa equipe, fomos falar com o Frei Zito, que era meio contra a gente, não sei porquê. Agora, quando precisa da gente, pede e a gente dá. Resultado, nós fomos na ermida, nós começamos a reformar a ermida de Santa Terezinha, que ia cair. Sabe quem era o nosso engenheiro? O professor Zé Antônio de Souza, de saudosa memória. Professor Zé Antônio era inteligentíssimo, irmão. Ele era professor, agora sabia fazer de engenharia de tudo. Ele tinha um raciocínio como o de Frei Dimas, acima do normal, Zé Antônio de Souza. Tinha um raciocínio como Eduardo Santeiro, que é meio doido, Eduardo, mas é um raciocínio acima do normal. E a freira, irmã Gorete, do colégio, você conhece irmã Gorete? Irmã Gorete, eu vou dizer uma coisa, o nível dela é altíssimo. Foi feita uma vez uma reunião na reforma da ermida. Zé Antônio chamou. Agora eu fui assistir outras pessoas, agora a gente não podia dizer uma palavra. Não, porque isso é normal no raciocínio. O raciocínio deles é além do limite. Mas o colégio é uma coisa extraordinária, todos eles. O Santeiro é um dos maiores artesãos do Brasil. Frei Dima vai vir para Bom Conselho. O resto mortais. Vai ser uma festa enorme. A gente tem que ajudar o venerável. Vamos ajudar Frei Dima a restauração dele. Então eu queria dizer que a maçonaria. Sim, e tem outra coisa. Falar em outras religiões, o Espiritismo Bom Conselho tem um tempo muito bonito. Você sabe quem foi que doou o terreno? Que deu o terreno para os espíritas? Doutor Daniel Brasileiro Feliciano. Não foi? Foi. Tem que dizer a verdade. Agora, eu já me constrangi muito para ir para a minha igreja. Agora, os frades capuchinhos já estão melhor. Estão melhores. As freiras, sabe quem foi que, quando foi prefeito de Bom Conselho, passou 4 anos com um colégio alugado, uma parte do colégio? Doutor Daniel Brasileiro. Pagando. Ele pagando. A prefeitura pagava porque o colégio estava em situação financeira difícil. Eita, eu vou terminar. Exatamente. Só queria ter tempo para não. Pois não. Não, eu é quem sei, rapaz. Eu queria ter tempo para dizer o que foi que nós já fizemos pelo povo de Bom Conselho. O senhor diz a verdade. Mas pela sociedade de Bom Conselho. Deixa eu fazer só o seguinte, deixa eu só abrir o intervalo aqui bem rapidinho. Não, pode abrir. Viu? E não precisa falar mais não, porque eu já disse tudo. Pronto. Vai me falar mais que o doutor José Tenório fala a verdade. Deixa eu só abrir o intervalo, retornaremos já. Hoje conversando com os integrantes da maçonaria aqui em Bom Conselho. 90 anos. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. Agora tu navega muito mais feliz. A VCNet não te deixa na mão, não. Venha afinar, venha pra cá, mais qualidade. VCNet
Zenet Telecom. Telefone WhatsApp 82 30 36 9600. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O vereador Gilmar da Lagoa Grande vem se destacando em seu primeiro mandato em todo o município, principalmente na assistência aos nossos agricultores, atuando também na área da saúde e no incentivo ao futebol amador do município. Gilmar da Lagoa Grande está sempre prestigiando os principais eventos culturais do município e trabalhando em todas as áreas. Por 3 anos consecutivos, Gilmar da Lagoa Grande recebeu o prêmio de vereador mais atuante de Bom Conselho. Gilmar da Lagoa Grande, um matuto a serviço do povo. Investe aqui na Farmagê, é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmagê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmagê, nossa família cuidando da sua família. Agora em Bom Conselho, Eletrosat, trazendo pra você a nova parabólica digital 5G sem mensalidade. Isso mesmo, nova parabólica digital 5G sem mensalidade. Na Eletrosat você encontrará também tudo em carregadores, caixinhas de som, fones de ouvido, dos mais sofisticados, capinhas para o seu celular e muito mais. Eletrosat, Rua 15 de Novembro, em frente ao restaurante Ponto da Barra. E pra ficar ainda melhor, contamos com o trabalho de um dos melhores técnicos da cidade, Carlinhos da Eletrônica. Tudo em um só lugar. Eletrosat. Música, notícia, entretenimento. Papacaça FM. Entrevista. Patrick Oliveira. Ok, de volta aqui com a nossa entrevista, hoje conversando com a maçonaria. Se eu só falar aqui com o Daniel Filho, Daniel, por obséquio, como é que é o tratamento lá dentro da instituição e o que é maçonaria? Ô Patrick, dentro do que a gente pode falar, é o que já foi falado aqui, né? Maçonaria é uma instituição eclética que recebe homens que se interessam em participar da ordem e que se enquadram em alguns requisitos que a própria maçonaria coloca. Entre eles, e o mais importante, é ter fé em Deus. Então, a religião, seja ela qual for. E como também já foi colocado, é um local onde traz ensinamentos para que nós possamos evoluir enquanto ser humano na nossa casa, na sociedade, na própria maçonaria. E é muito importante, eu acho que toda essas falas, tudo isso que acontece, essas polêmicas, e muitas vezes leva as pessoas a terem pensamentos sobre a maçonaria unicamente porque as reuniões são secretas, não são abertas, né? 99% das reuniões são secretas, não são abertas, e a gente sabe que aquilo que é proibido para o povo gera curiosidade. E aí as pessoas pensam o que querem pensar, o que são induzidas para pensar. Mas eu já ouvi muito isso, e eu acho que feliz da família que tem um maçom nela, porque a gente só pratica e busca praticar o bem. É muito bom ser maçom,
É muito importante para uma família ter um maçom, e eu acho que as pessoas já melhorou muito, sabe, ao longo do tempo, já melhorou muito o pensamento da sociedade com relação à maçonaria, apesar de tantas coisas que a gente ainda vê atualmente. Recentemente a gente já acompanhou algumas situações também, mas é uma instituição que só faz engrandecer o ser humano, só faz evoluir o ser humano que participa da ordem. Das reuniões, como é que é o tratamento um para com os outros? A gente se trata como irmãos. É uma fraternidade a maçonaria, e o significado da palavra fraternidade já é justamente irmão, né? Frater significa irmão. Então nós nos tratamos todos como irmãos. Perfeitamente, digo não. Fazer uma pergunta ao Guilherme. Guilherme, você que é o mais novo, é o aprendiz, qual a diferença que fez a maçonaria na sua vida? O Guilherme antes de ser maçom e agora maçom. Então, para mim foi uma diferença muito grande de aprendizado, de conhecimento, de estudo. Na minha vida tem feito uma diferença muito grande, tanto na parte do conhecimento, que me agrega muito na minha vida, e na parte do que, como eu tenho que me manter na sociedade. Isso também faz uma diferença muito grande. Eu me policio muito de quem eu sou e como eu vou agir. Para mim é algo que me ajuda muito, me engrandece e me faz crescer como homem. Perfeitamente. Eu queria só para voltar aqui ao assunto inicial com relação aos 90 anos e a programação e o que foi elaborado, definido, preparado para completar quase um século da instituição. Pois não, venerável Fabrício Bejuino, sobre essa programação, sobre o que foi feito, os projetos, enfim, o que está elaborado para completar quase um século da instituição, 90 anos, para ser mais exato. Patrick, né, eu até, como eu coloquei, nos 90 anos da loja, hoje teremos a sessão solene. Começamos hoje o dia aqui hoje na Rádio Papacaça, dando essa entrevista para lembrar que a maçonaria aqui em Bom Conselho sempre foi muito ativa, apesar de ser discreta, né? Mas ela sempre teve, nos grandes momentos da cidade, a participação efetiva de grandes homens que eram maçons nas decisões daqui da nossa cidade. E a gente não poderia deixar de passar em branco. Acabamos de chegar aqui no estúdio nosso ex-grão-mestre, nosso irmão aqui Fernando também, que vai estar participando hoje com a gente. Veio do Recife também para estar participando ativamente dessa solenidade, onde nessa solenidade nós vamos ter uma reunião pública, onde prestaremos, como eu te falei, algumas homenagens que a loja achou por bem colocar essas pessoas, e normalmente também do seio maçônico, que nos ajudaram bastante. A gente vai prestar uma singela homenagem à entrega de diplomas, também com a medalha comemorativa dos 90 anos da loja. E durante o resto desse mês teremos nas nossas sessões fechadas, essa que vai ser aberta ao público que foi convidado, né? Porque na realidade, como o nosso espaço é pequeno, então nós não podíamos convidar toda a sociedade de Bom Conselho, mas convidamos aquelas pessoas que representam os segmentos da sociedade, para que estejam lá hoje à noite, comemorando com a gente esses 90 anos dessa história belíssima que a Segredo de Caridade tem. A gente sempre diz que a maçonaria ela é discreta, então a gente sempre está ajudando, como nosso irmão Zé Tenório falou de algumas coisas que a maçonaria de Bom Conselho fez pela nossa cidade, outras que também já fizemos, pedidos de ajuda a nível não só público, como o Zé Tenório colocou, mas também às vezes pessoas que sempre precisam e entram em contato com a gente. Quando a gente pode, a gente ajuda. Então a gente sempre faz de forma bem discreta, para que não gere aquela história, é um pensamento bíblico, né, que dá com a mão direita para que a esquerda não veja. Que a esquerda não veja. Então a maçonaria
faz muito isso. A maçonaria de Bom Conselho, a maçonaria de Pernambuco, a maçonaria brasileira e a maçonaria universal. E eu acho interessante quando o Guilherme colocou o que muda, né, como o Danielzinho colocou, os ensinamentos que são feitos, são dados na maçonaria, é muito rico em simbolismo. Eu estava ouvindo uma palestra de um maçom antigo e ele disse que foi a linguagem mais, ele era professor, ele disse a linguagem mais antiga para você ensinar e ensinar em qualquer canto do mundo. A maçonaria absorveu isso, que é a linguagem do simbolismo. Então, se você começa a ensinar para que a maçonaria, ela no mundo todo, ela tem essas ideias de ensinar através do símbolo, e com isso, na hora que você chega em qualquer país, você é reconhecido como maçom, porque o simbolismo, ele vai ter o mesmo simbolismo aqui, apesar da língua ser diferente nos Estados Unidos, na França, na África. Então as línguas são diferentes, mas os ensinamentos ficam mais fáceis de serem transmitidos por conta do emprego dos símbolos. Então é por isso que a maçonaria usa uma simbologia muito forte para ensinar que o homem melhore. E nesses 90 anos que nós vamos estar hoje à noite comemorando, e se tudo der certo, vamos fazer uma festa brilhante para que a sociedade não esqueça que a maçonaria, apesar de discreta, ela ainda continua aqui firme e forte. Perfeitamente. Deixa eu agradecer já. Tem mais alguma colocação, Manuel? Bem rápido, Patrick Oliveira. Mesmo sabendo que na maçonaria está escrito lá segredo e caridade, segredo através dos rituais, nada mais são do que rituais maçônicos, que compete à instituição ter os seus ritos, seus rituais, que se fala em segredo. Tem muita gente que leva para outro nível. E caridade, a caridade é o que os maçons fazem em prol da comunidade, mesmo sabendo que essa caridade não deve ser exposta para a comunidade, mas eu gostaria de deixar os microfones da Rádio Papacaça abertos para, quando necessário, quando puderem falar algo que não seja de nível restrito à maçonaria, que a comunidade possa saber, até para quebrar esses paradigmas que existem entre maçonaria, religião e outros que existem, os microfones sempre estarão abertos para a maçonaria, e parabenizar a todos os maçons pelos 90 anos, 9 décadas a serviço da nossa comunidade. Então, fica aqui registrado, os microfones abertos, e os parabéns a todos os maçons que estão presentes, os maçons que estão nos ouvindo e aqueles que nesse momento não estão nos ouvindo. Mas esse programa ficará no nosso app, disponível para o Brasil todo e o mundo, para quem tiver assistido. Depois eu vou passar o link para o venerável Dr. Fabrício, para todos, que vocês redistribuírem, que podem escutar essa conversa em qualquer local. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, e grão-mestre por obséquio, as considerações finais, representando todos aqui, por favor. Bom, Patrick, num momento como este, a gente só pode dizer parabéns a esta augusta, espetacular, simbólica, segredo de caridade. É um momento que a gente nos orgulha de fazer parte de uma instituição onde tanto tem feito pela sociedade, em todos os seus contextos. É como diz, segredo até mesmo na caridade. A gente dá com a mão sem que a outra procure ver. Essa é a finalidade de ser maçom, de se tornar pessoas melhores, mais justas, mais corretas dentro da sua família, dentro da sociedade, dos seus trabalhos. Ser maçom é isso, é se tornar ser melhor e fazer sempre o bem, independente de quem seja. Nós, o Grande Oriente de Pernambuco, nesse momento aqui, parabeniza a todos os valorosos irmãos que faz o quadro da Segredo de Caridade. É uma honra de ter essa loja jurisdicionada ao Grande Oriente de Pernambuco e também federada ao Grande Oriente do Brasil. É uma maçonaria de uma cidade que só faz crescer o nome da maçonaria brasileira. Pode ficar certo. Meus irmãos, vocês estão de parabéns, e a cidade de Bom Conselho é muito feliz de ter uma loja com esse quilate, com esses homens que aqui se faz presente e com aqueles que não estão aqui ainda. Mas está de portas abertas, a maçonaria está de portas abertas
para aceitar em seus quadros qualquer homem livre de bom costume, que tenha sempre o coração sensível ao bem. Essa é a finalidade de ser maçom, e nós estamos de porta aberta. Obrigado a todo o povo de Bom Conselho e obrigado ao Patrick. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Satisfação muito grande, obrigado a todos. Na sequência você confere Tocando Bola, amanhã a gente se encontra às 7 da matina. Saúde, sorte, sucesso, paz para todos, muita luz, até amanhã, tchau. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco.